É certo que, se vós tomardes todos os católicos juntos, a maior parte se salva, porque, após as observações que foram feitas, a metade das crianças, sobre as que morrem depois do batismo, morrem antes do uso da razão. No entanto, se a esse número vós ajuntardes os adultos, que conservaram o vestido da inocência, ou que após ter contaminado, lavaram-se nas lágrimas da penitência, é certo que a maior parte está salva, e é isso que explica essas palavras do apóstolo São João. Eu vi uma grande multidão, e essas outras de Nosso Senhor. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se repousarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E essas outras figuras que temos costume de citar em favor dessa opinião. Mas, se falamos dos cristãos adultos, a experiência, a razão, a autoridade, a conveniência e a escritura se concordam em provar que a maior parte se condena. Não acrediteis por isso que o paraíso seja deserto. É antes o contrário. É um reino muito populoso. E se os reprovados são também tão numerosos quanto as areias do mar, os eleitos os são, o tanto quanto as estrelas do firmamento. Quer dizer, então, que tanto uns como os outros são inumeráveis, embora em proporções muito diferentes. São João Crisóstomo, pregando um dia na Catedral de Constantinopla e considerando essa proporção, não pôde conter-se de tremer de horror. Quantos, diz ele, entre esse povo tão numeroso, acrediteis vós que haverão de eleitos? E sem esperar a resposta, acrescentou: entre tantos milhares de pessoas, não acharás 100 que se salvem, e entre esses 100 eu ainda tenho dúvida. Que coisa terrível! O grande santo acreditava que em um povo tão numeroso teria apenas 100 que deveriam se salvar, e ainda não estava ele certo desse número. Que acontecerá de vós que me escuteis? Ó Deus grande, não posso nisso pensar sem tremer. É uma coisa bem difícil, meus irmãos, o negócio da salvação, pois, segundo a máxima dos teólogos, quando um fim exige grandes esforços, poucos somente o atingem. É por isso que o doutor angélico Santo Tomás, depois de ter, com sua imensa erudição, pesado todas as razões pró e contra, conclui, no fim, que a maior parte dos católicos adultos se perdem. A beatitude eterna excede o estado comum da natureza, sobretudo desde que ela está privada da graça original, e por isso é pequeno o número dos que se salvam. Deus Pai justo. Tirai, pois, dos vossos olhos essa venda no qual vos cega o amor próprio e que vos impede de crer em uma verdade assim evidente, dando-vos as ideias mais falsas sobre a justiça de Deus. Pai justo, o mundo não vos conheceu, portanto, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não diz Pai Todo-Poderoso, Pai bondosíssimo, misericordioso. Ele diz Pai justo, para nos fazer entender que de todos os atributos de Deus, nenhum é tão pouco conhecido como sua justiça, porque os homens recusam crer no que eles têm receio de experimentar. Tirai, pois, o véu que vos cobre os olhos e diga com lágrimas: ai de mim! A maior parte dos católicos, a maior parte dos habitantes desse lugar, e talvez mesmo desse auditório, será condenada. Qual tema merece mais vossas lágrimas? O rei Xerxes, vendo do alto de uma colina seu exército composto de 100.000 soldados,
dispostos em ordem de batalha, e considerando que de tudo isso não haveria um só homem vivo em 100 anos, não pôde conter suas lágrimas. Não temos nós muito mais razão de chorar, pensando que, de tantos católicos, a maior parte será condenada? Esse pensamento não deveria ele tirar de nossos olhos córregos de lágrimas, ou ao menos excitar em nossos corações o sentimento de compaixão que provou certa vez o venerável Marcelo de São Domingos, religioso agostiniano. Como ele meditava um dia sobre as penas eternas, o Senhor mostrou-lhe quantas almas iam naquele momento ao inferno e fez-lhe ver um caminho muito largo, onde 22.000 reprovados corriam em direção ao abismo, batendo-se uns nos outros. A essa vista, o servo de Deus, estupefato, exclamava: "Oh, que número! Que número! E ainda vêm outros! Ó Jesus! Ó Jesus! Que loucura!" Deixai-me, pois, repetir com Jeremias: "Quem dará água à minha cabeça e uma fonte de lágrimas aos meus olhos? E eu chorarei aqueles que a filha de meu povo perdeu." Pobres almas, como correis vós assim tão ansiosos para o inferno? Parem, por favor, e escutem-me um instante. Ou vós compreendeis isso que eu quero dizer, se salvar e se perder por toda a eternidade? Ou bem, vós não compreendeis. Se vós o compreenderes, e se malgrado isso vós não decidirdes hoje a mudar de vida, a fazer uma boa confissão e calcar o mundo aos pés, em uma palavra, a fazer todos os esforços para ser do pequeno número daqueles que se salvam, eu digo que vós não tendes a fé. Se vós não o compreendeis, vós sois mais desculpáveis, pois é preciso dizer que você perdeu o sentido. Se salvar durante toda a eternidade. Se perder por toda a eternidade. E não fazer todos seus esforços para evitar um e assegurar o outro é uma coisa que não se pode conceber.